E tem reforço chegando no Mengão, queridão. O Flamengo aceita contratar Marcos Antônio por empréstimo com obrigação de compra, da forma que a Lazio quer negociar com o mais querido do Brasil, mas porém o Flamengo faz uma exigência. Eu vou trazer todos os detalhes para você sobre esse possível reforço do nosso Mengão queridão, situação envolvendo a chegada de Marcos Antônio. Vou falar também sobre o Palmeiras, que volta das caras, entra no páreo com o Cruzeiro, e o Panathinaikos da Grécia pela contratação de Gabigol. Será que o Gabigol vai abrir negociações, Henrique? Será que o Gabigol vai deixar o Flamengo realmente para valer? Palmeiras volta às atenções pela contratação de Gabriel Barbosa. Eu vou trazer todos os detalhes para você e vou falar também sobre esse jogo de hoje, hein? Porque uma decisão do técnico Tite vem sendo muito questionada em relação à escalação para o jogo contra a Juventude, logo mais às 20 horas, horário de Brasília. Daqui a pouco a bola começa a rolar. Vou trazer para você essa provável escalação e o que eu realmente, eu sendo o técnico Tite, eu faria para esse jogo de hoje sem Bruno Henrique, sem Everton Cebolinha, mas pela decisão do Tite, que a princípio deve colocar ali o garoto Vitor Hugo, que é um meia ofensivo, um garoto que não vem tendo ritmo de jogos, e quando entra, não entra bem. Sinceramente, vamos ser sinceros, pode entrar bem hoje, pode fazer a diferença? Pode fazer diferença. O Gerson foi muito questionado na ponta direita, mas o Gerson é sensacional na ponta direita. O Vitor Hugo, se o Tite tem essa visão, possa ser que dê certo. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever em nosso canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, deixa eu começar falando sobre esse jogo, porque deixa eu começar falando sobre logo os desfalques que o Flamengo tem e também, né, o Juventude. Juventude tem 7 desfalques para o jogo contra o nosso Mengão queridão, né? 3 titulares e 4 que são consideradas reservas. Inclusive o goleiro do Juventude, que vai enfrentar o Flamengo hoje, é o terceiro goleiro deles. O terceiro goleiro deles, essa informação que temos, que vai estar em campo hoje contra o nosso Mengão queridão. Do lado do Flamengo, o Flamengo tem 8 desfalques, 3 por lesões e 5 convocados. Arrascaeta, De La Cruz, Matias Vinha, Varela e Eric Pulgar, que estão a servir de suas respectivas seleções, sem contar com Igor Jesus, Cebolinha e Bruno Henrique, que estão entregues ao departamento médico. Então, tá aí os desfalques do nosso Mengão queridão. Com isso, o técnico Tite precisa fazer mudança na escalação, né? É óbvio, não tem outra saída a não ser improvisar alguns atletas em algumas posições. É o que Tite vai fazer hoje, e inclusive uma dessa posição que o Tite vai improvisar é que vem sendo muito questionado por boa parte dos torcedores. E eu volto a falar o que eu falei no início do vídeo. Quando o Tite colocou o Gerson como ponta direita, o Tite foi muito questionado por Gerson estar jogando naquela posição. O Gerson jogou muito bem. Inclusive, hoje, se você pegar dentro do time que o Flamengo tem hoje à disposição do Tite, naquela posição o Gerson está saindo o melhor de todos, mesmo sem ser daquela posição. Então hoje, para esse jogo de hoje, o Tite vai com Vitor Hugo no lado esquerdo do ataque rubro-negro, sem Everton Cebolinha e sem Bruno Henrique. O Vitor Hugo é um meia ofensivo, o Gerson é volante, mas joga pelo ponta direita. O Vitor Hugo, se o Tite optou por Vitor Hugo, ele tem uma visão no garoto jogando pelo aquele lado ali. Mas enfim, tem outras opções? Tem outras opções. Temos o Matheus Gonçalves, que não é ponta esquerda, mas é um ponta direita, joga no ataque. Temos o Gabriel Barbosa, que inclusive, né, é centroavante, mas pode jogar pelos lados de campo. Agora ele puxou um meia, que não vem tendo ritmo de jogos, não vem sendo chamado constantemente para entrar em campo, e para o jogo de hoje, ele vai colocar Vitor Hugo de titular. Outra opção que o Tite poderia fazer era colocar o Alan como titular. O Alan não está 100% recuperado, Henrique, mas está relacionado. Vamos lá. Colocando o Alan como titular para esse jogo junto com o Gerson, o Léo Pereira sendo, né, ali improvisado novamente pela lateral esquerda, e ele adiantando o Ayrton Lucas pela ponta esquerda do ataque, que faz muito bem aquela função, Ayrton Lucas, e a gente sabe disso. Na dupla de zaga, Fabrício Bruno e Léo Ortiz. O que vocês acham sobre isso? Mas bom, vamos lá, a escalação do Tite hoje aqui, que ele deve levar a campo, é essa aqui, ó. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira,
Ayrton Lucas, no meio de campo, Léo Ortiz e Gerson fazendo primeiro e segundo volante, Lohan mais à frente, Vitor Hugo pela ponta esquerda do ataque, Luiz Araújo pela direita e Pedro centralizado. Nesse caso, Rossi no gol, Wesley lateral direito, Fabrício Bruno e Léo Pereira, dupla de zaga. O que eu falei, ele colocando o Alan como titular na partida ao lado de Gerson no meio de campo, ele poderia trazer o Léo Ortiz, que a tendência dele é entrar no meio de campo hoje, com essa decisão do Tite. O Léo Ortiz fazendo a dupla de zaga com Fabrício Bruno, Léo Pereira pela lateral esquerda e Ayrton Lucas lá na frente no ataque, que seria sensacional. Os cruzamentos de Ayrton Lucas na área seria muito bom ali para o Pedro. Mas enfim, a decisão do Tite é essa: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Gerson, Lohan, Vitor Hugo, Luiz Araújo e Pedro. O que você acha sobre essa decisão do técnico Tite? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. É torcer o que eu falei, vamos torcer para que dê tudo certo. Se ele tem essa visão no garoto lá no ataque da ponta esquerda, possa ser que dê certo. Vamos torcer para que dê certo, possa ser não, tem que dar certo, porque o Flamengo tem que seguir líder do Brasileirão sim, com certeza. Não será fácil, é um jogo lá no Alfredo Jaconi, o gramado está molhado lá, estava chovendo, mas pela drenagem que foi feita no gramado, agora no final do ano, em novembro, né, a informação que temos é que não tem deixado poça d'água. Então vai ser legal, vai ser um jogo bacana e vamos torcer pela vitória do mais querido Brasil. Sem contar que a melhor sequência do Juventude nos jogos de Campeonato Brasileiro é jogando lá na casa deles, tá? Então o Flamengo precisa abrir o olho, entrar com muita humildade, com os pés no chão, mesmo com os desfalques que o Flamengo tem, a gente vai em busca dessa vitória sim, com toda certeza. Lembrando que esse jogo não terá transmissão em TV aberta, apenas pelo Premier, canal de TV por assinatura. Você precisa assinar aí, né, o Premier para poder acompanhar o jogo do nosso Mengão queridão. Mas fica tranquilo, porque se você não tiver condições de assinar, se você estiver trabalhando, viajando, você pode assistir o jogo sim. Eu vou trazer aqui, faltando uma hora, no máximo 1h30 antes da bola rolar, vou deixar aqui uma alternativa muito top, muito bacana para você acompanhar o jogo do nosso Mengão queridão. Valeu? Mudando de assunto, vamos falar sobre mercado da bola, porque o Mengão queridão avança cada vez mais pela contratação do meio-campista, o volante Marcos Antônio, da Lazio da Itália, jogador de 24 anos, inclusive está no Brasil, está curtindo as férias com a sua família, aguardando o desenrolar das negociações entre Flamengo e a Lazio da Itália. A Lazio topa emprestar o jogador por empréstimo com obrigação de compra. O Flamengo, a princípio, não demonstrava muito interesse na contratação pela obrigação de compra. Até mesmo o Flamengo optava até por uma compra definitiva. Inclusive, o Júlio Miguelete teria trazido a informação de que o Flamengo já prepara uma proposta entre 4,5 milhões de euros para apresentar a Lazio pela compra definitiva de Marcos Antônio. Agora, a informação trazida pelo portal Messaggero, portal italiano, Jornal da Itália, é que o Flamengo aceita contratar Marcos Antônio por empréstimo com obrigação de compra, mas faz uma exigência à equipe italiana. O clube de regatas do Flamengo deseja valores menores do que a Lazio vem propondo ao Flamengo. O Flamengo até topa. Opa, vamos lá, a gente contrata o jogador pelo empréstimo com obrigação de compra. Eu vou explicar para vocês aqui, obrigação e opção. Opção de compra, vamos dar um exemplo, Flamengo contrata o jogador por empréstimo com opção de compra, valor fixado 6 milhões de euros. No final do empréstimo, o Flamengo vai decidir, vai ser uma opção. O Flamengo vai comprar ou não o jogador em definitivo. Caso não compre, o jogador retorna à sua equipe. Igual aconteceu com o Hugo Souza. O Hugo Souza estava no Chaves de Portugal com opção de compra, o Chaves não exerceu a opção de compra, retornou, e agora o Flamengo está fechou já, na verdade, a ida de Hugo Souza para o Corinthians, também com opção de compra, com empréstimo com opção de compra. Da mesma forma funciona assim, o jogador Flamengo na opção de compra não contratar, o jogador retorna à sua equipe lá na Itália. Agora, com obrigação de compra, o Flamengo será obrigado a comprar. Desde o primeiro momento que deu a canetada, contratou o jogador por empréstimo com obrigação de compra, valor X fixado, o Flamengo já sabe, no final do empréstimo terá que pagar aquele valor a Lazio por Marcos Antônio. E a Lazio tem pedido entre 6 e 7 milhões de euros.
esse valor fixado na obrigação de compra. O Flamengo topa negociar com a contratação por empréstimo com obrigação de compra, que será obrigado a comprar, mas o Flamengo pede valores menores. O Flamengo deseja comprar o jogador entre 4 a 4 milhões e meio de euros. O Flamengo tenta resolver a situação agora. Vamos aguardar a decisão da Lazio, essa proposta do Flamengo chega lá agora, e vamos aguardar para torcer para que dê tudo certo, o Flamengo consiga de fato aí, né, contratar o jogador, porque eu vou falar para vocês, não é um jogador ruim. Marcos Antônio, ele é um jogador realmente considerado muito bom no meio de campo, é volante, aquele volante box to box, do jeito que o Tite gosta, jogador que atua como primeiro e segundo volante. Então vai ser muito bom para o nosso Mengão queridão no meio de campo. Vamos torcer para que dê tudo certo. Flamengo avança e podemos ter aí o primeiro reforço da janela de transferências muito próximo de ser anunciado pelo mais querido Brasil. Bom, mudando de assunto agora, vamos falar sobre Gabriel Barbosa, Gabigol. Isso porque o Palmeiras voltou a sondar Gabigol. De acordo com o jornalista Bruno Andrade, lá do portal UOL, o Palmeiras fez nova consulta pelo atacante Gabriel Barbosa, que também tem sondagem do Panathinaikos da Grécia, além de contar do interesse do Cruzeiro. O Cruzeiro também é outro interessado. Mas, Henrique, o Gabigol vai deixar o Flamengo? Será que o Gabigol não vai esperar, né, realmente o Flamengo decidir os próximos passos, se vai renovar, se não vai renovar o seu contrato? Bom, essa é apenas sondagem dos clubes. Gabigol ainda não abriu conversas com nenhuma equipe. Vale lembrar que Gabigol, antes de abrir conversas, o jogador vai esperar até a primeira semana de julho, essa informação que temos, por uma rodada de negociações para talvez renovar o seu contrato com o Flamengo. Ou seja, a princípio, a prioridade de Gabigol é renovar com o Flamengo, continuar no Flamengo, mesmo não tendo tantas chances com o técnico Tite, a gente sabe, né? Poderia ter mais, mas enfim, o Tite não tem colocado o Gabigol, inclusive no último jogo contra o Fluminense, ele não colocou o Gabigol no jogo. Então assim, mas o Gabigol ainda tem sim esse desejo de poder renovar com o Flamengo, continuar no Flamengo. Caso nas primeiras semanas de julho o Flamengo não chegue a alguma conclusão, aí ele vai começar a ouvir propostas de outras equipes. Nesse caso, o Cruzeiro, Palmeiras, que agora voltou com tudo, e também o Panathinaikos da Grécia, de acordo com Bruno Andrade. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, você realmente negociaria Gabigol? Deixaria o Gabigol ir embora para outra equipe, já agora nessa janela de transferências? Deixaria o contrato do Gabigol acabar no final do ano e ele deixar o Flamengo totalmente de graça? Ou você renovaria o contrato de Gabriel Barbosa? Fique à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. É claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço entre essas informações sobre Gabigol e também sobre a situação envolvendo os reforços do Flamengo, principalmente reforço Marcos Antônio, que o Flamengo está muito realmente aí próximo passo de contratar o jogador. Pode ser o próximo reforço. O Flamengo já deu ok, Landim já deu ok, vai abrir os cofres e vai contratar o Marcos Antônio, sim, com certeza. Flamengo daqui a pouco, Flamengo e Juventude, às 20 horas, daqui a pouco eu trago mais informações para você, transmissão desse jogo. Fica ligadaço, não perde nada, aproveita, convido você novamente a se inscrever. Se você ainda não é inscrito, dá essa moral, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like e compartilha esse vídeo. Valeu, forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.